Vamos abrir a palavra para a nossa mensagem desta noite e eu quero convidar vocês para ir para o capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías. Isaías capítulo 1. Versos 2 a 4 e o verso 18. O profeta Isaías diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Vamos ver o que o Senhor fala? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta geração pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Verso 18 agora. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Para abençoar vocês, eu vou ler o 19 e o 20. Se quiserdes, diga comigo, se eu quiser, e eu ouvir o Senhor, comerei o melhor da terra. Mas se eu recusar e for rebelde, serei devorado à espada. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. O que você escolhe? Quatro males e um só remédio. Irmãos, por que eu estou com isso, né, Alex? Isaías foi um profeta do século 7. Ele profetizou, aliás, do iniciozinho do século 6. Ele profetizou em 720. Como os anos eram contados de cima para baixo, não é? Ele pegou o finzinho do século, 20 anos do final do século oitavo ele pegou. E então, ele foi profeta num tempo de prosperidade em Israel. Mas como só ia acontecer, não são tempos de escassez os piores tempos, mas para a vida espiritual, a abundância, tempos abundantes, são mais perigosos, porque a abundância é sedutora. A abundância com seus recursos nos seduz e nos faz desviar, e nos faz ficarmos independentes do Senhor e nos leva a uma posição muito dolorosa. Nos leva a uma posição de querermos viver a vida
a nossa maneira, porque nós podemos, nós temos. Tem um caso assim na Bíblia? Tem. Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica. A igreja que estava localizada nela era tão rica que ela dizia: eu tenho tudo, eu não preciso de nada. E Laodiceia chegou a um ponto que Deus disse: mas você não sabe que é um miserável, nu e sem recursos. Naquilo que é mais importante, vocês estão peladinhos. Por quê? Porque ela se agarrou à sua posição social e de riquezas. Agora, Isaías foi um profeta de um tempo de abundância. Foi o profeta dos últimos anos do rei Uzias. E o rei Uzias foi um grande rei. Ele pode ser, em termos de expansão, começou bem o seu reino, mas ele se esfriou na fé. Ele se afastou de Deus. E ele começou a viver, por causa do seu poderio, como rei, ele começou a viver distanciando-se mais e mais de Deus, chegando ao ponto de achar que ela era todo-poderoso e que podia fazer o que quisesse na sua vida como rei de Israel. Mas há uma verdade bíblica que nós precisamos entender, que aos reis de Israel não era permitido viver a vida como os demais reis. Exceções. Salomão é exceção. Salomão viveu um tempo de muita abundância, um tempo de glória, mas uma glória superficial, uma glória sem conteúdo, porque ele conduziu o povo para um estado de depressão financeira muito grande, porque manter um reino como o de Salomão era uma coisa terrível. Muito ônus financeiro, muitos gastos. Salomão sustentava o mundo na sua mesa. Comia tanto que escalou as 12 tribos para trazer comida para ele durante os 12 meses. Ele sustentava todo mundo. Vinha muita gente conhecer o seu reino e todo mundo se aboletava no palácio. Comida lá era feita assim para milhares. E Salomão, quando ele saiu do cenário histórico, ele deixou Israel numa bancarrota financeira, que logo que ele morreu, os líderes de Israel foram para o seu filho e disseram: olha, Roboão, tem misericórdia. Nós não podemos continuar pagando esses impostos escorchantes, que diminui a luz, o preço da luz, e aumenta o preço do combustível, imediatamente o preço de tudo, da água. Não aguentamos isso, Roboão. Dá um jeitinho. Ele disse: foi se aconselhar com quem? Ao invés de ele aconselhar bem bato com os bons de conselho, ele foi aconselhar com quem? Com a rapaziada que cresceu com ele. Besta de quem faz um negócio desse. Eu vou me aconselhar com quem cresceu comigo, tem as mesmas loucas ideias que eu tenho. Ao invés de ele buscar bons conselheiros, buscou loucos. E aí disseram: diga a esse povo que, olha, você não vai tirar os impostos, porque o seu dedo mindinho é mais largo do que os lombos dos seus pais. Então eu tenho mais poder do que ele. Acabou. Então, irmãos, mas Uzias, ele era um rei muito bom, mas distanciou-se de Deus, até que um dia ele entrou no templo e ofereceu incenso. Ele pegou o turiferário, que é a peça de um incensário, e estava oferecendo incenso.
O sumo sacerdote entrou e disse: para lá, você está ultrapassando os limites. Esta não é sua função. Isso é minha função, função do sacerdote. Sabe o que o rei fez? Hein? Reagiu como um insensato. Jogou o incensário. Quando ele jogou, ele ficou leproso. Ficou tão branco de lepra que o sumo sacerdote disse: agora saia da casa de Deus, porque você está leproso e você não pode ficar aqui. E ele saiu de cena, saiu do templo, saiu da presença de Deus e entrou no cano, porque foi viver uma vida solitária de leproso. Então, meus queridos, Isaías viveu no tempo deste rei. Isaías começa o seu ministério no ano 720. E este é o primeiro sermão que ele pregou, o primeiro discurso que ele fez no templo, logo que ele foi guindado ao profetismo. Tornou-se profeta e ele foi ao templo e fez esse discurso. É um discurso pesado, muito sério. Ele não poupa o povo, ele repreende o povo. Ele ali no átrio do templo, ele repreendeu o povo severamente. Vejam vocês o que ele diz: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Vejam bem qual é o estado de vocês. Vocês chegaram a um ponto pior do que um irracional. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, falta conhecimento, falta entendimento. É um povo que chegou à estupidez irracional. Me abandonou. Abandonou todo Israel abandonou os meus caminhos, os meus planos, a minha palavra, o meu propósito. Israel, no decorrer da história, fugiu dos meus caminhos. Ele se tornou estúpido, ele se tornou egoísta, ele não tem conhecimento. Este é o primeiro pecado de Israel, é o pecado da rebelião. Esse pecado reinava, esse pecado tinha lugar total na experiência do povo israelita. Como filhos, eles eram ingratos, eles haviam abandonado o Senhor. Deus os chamou, os constituiu nação, mas os israelitas que colheram tantas bênçãos agora se rebelaram contra o Senhor. Não é? Deus diz: eu os tirei da terra do Egito, onde eram escravos. Eu fiz vocês cruzarem o mar vermelho a pés enxutos. Eu operei milagres no meio de vocês. Eu separei as poderosas águas do mar vermelho. Eu os fiz cruzar o mar a pés enxutos. Eu tirei água da rocha, em terceiro lugar, para vocês, para descedentá-los naquele deserto desastroso. Eu fiz cair maná do céu para vocês. Eu produzi carne no deserto para vocês durante todos os anos que vocês estiveram no deserto. Eu os entreguei, eu dei uma terra como possessão, uma terra boa, que produz leite e mel. Olha o que vocês estão fazendo. Eu triunfei, eu levei vocês a terem vitória sobre os gigantes. Eu levei vocês a conquistarem cidades cujos muros tocavam os céus. E vocês me abandonaram. Sem dúvida, eles... Diz Deus: os filhos de Israel se rebelaram contra mim.
Rebelião significa sublevação consciente e obstinada, indocilidade tenaz, oposição, resistência a alguém ou a algo. Um caso típico nas Escrituras é Absalão, filho de Davi. Era filho do rei, o filho querido, o filho mais bonito do rei. Era o Mr. Israel, bonitão, tinha uma cabeleira igual a minha. Que nada, a cabeleira dele, sabe como ele fazia, Tereza? Vocês vão aí aos salões de beleza, pinta o cabelo de cor de ouro, cor de prata, cor de rosa, cor de negro, verde, vermelho, mas ele não. Sabe como ele fazia com o cabelo dele? Ele banhava o cabelo dele de ouro, pó de ouro. O cabelo de Salomão era um cabelaço, luxúria pura, né? Ele tinha que tosar o cabelo todo ano, porque o cabelo dele crescia muito, era bonitão, era sedutor o Absalão, o filho do rei. Quando o Absalão passava, a moçada vibrava, né? Musculoso, filho do rei, príncipe, bonitão, cabelo de ouro. Você já pensou, vaidoso, né? Oh, mas aquilo que é a sua vaidade pode matá-lo também, ou matá-la. Como morreu Absalão, vocês sabem? Traspassado por Joabe, porque ficou pendurado. Quando o animal que ele cavalgava passou debaixo de uma árvore, o cabelo dele prendeu-se no galho e ele ficou, o jumento foi, em Israel não tinha cavalos de raça, né? O jumento foi e ele ficou dependurado. Vinha um, parava, vinha outro, parava, aí chegou Joabinho. Joabe era cruel. Joabe era o que de Absalão? Você sabe, Tereza? Se vocês não sabem o parentesco, era primo em primeiro grau de Absalão. Joabe era sobrinho de Davi, filho de Zeruia. Quando Joabe chegou, o que você está aí? O filho do rei está pendurado, ninguém vai tirar. Ele disse, não vai tirar não. Pegou e traspassou com uma lança. Matou o filho do rei. Mas o Absalão é o típico homem que conviveu com um pecado chamado rebelião. Rebelde ao pai. Insensível para com seus irmãos. Ele matou o seu irmão por parte de pai. Ele era crudelíssimo, rebelde. Queria o reino, conquistar o reino na rebelião, mas perdeu a sua vida por força disso, não é? Ele foi favorecido desde a infância, mas rebelde. Ele declara guerra ao seu pai. Muitas vezes os crentes pecam por meio da rebelião. Quantos crentes estão rebeldes contra Deus? E acontece que muitos crentes não estão preocupados sobremaneira com a questão dos seus pecados. Deus não somente perdoa os pecados, mas Ele cura o nosso coração rebelde também. Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Isaías via na rebelião do povo o que estava causando todas as atrocidades no reino. Isaías estava com medo naquele tempo. O quadro de Israel era desolador, porque estavam bem financeiramente, mas ruins espiritualmente. Os israelitas estavam se apodrecendo espiritualmente. Rebelião, primeiro pecado. O segundo, a insensatez. Verso 3 diz assim: o boi conhece o seu
possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Meu povo é insensato. É um povo que não me conhece. É um povo que não para entender o seu relacionamento comigo. O próprio boi conhece a manjedoura. O jumento também, diz o profeta, e a gente acha que jumento é burro, né? Mas o jumento também, diz o profeta, conhece o dono da sua manjedoura. O meu gato me conhece. Se chega alguém estranho, ele rosna. Eu chego, quando ele ouve a minha voz, ele se relaxa. Mas há homens que não entendem Deus, não tem nenhum projeto de relacionamento com Deus. Israel havia perdido o elemento indispensável que faz sábias as pessoas, o temor do Senhor. Por isso, diz o Salmos 111, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Querem conhecer uma pessoa sábia? Veja o grau do temor que ela tem de Deus. Uma pessoa sábia vai temer a Deus, mas o nécio, o estúpido, não vai temer a Deus. Somente um homem cheio de sabedoria, cheio de entendimento, com temor de Deus, pode conhecer de fato o caráter de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo terminou o sermão do monte, disse: qualquer que me ouve, que ouve essas minhas palavras e as faz, o compararei ao homem, e não as faz, perdão, eu compararei ao homem insensato, o homem que conhece a palavra de Cristo e não se esforça para realizá-la, para cumpri-la. Ele é chamado de insensato por Jesus. Israel era uma nação que havia tido patriarcas, juízes, profetas, reis, que ensinaram a eles a palavra de Deus, mas não quiseram atender nem alcançar conhecimento. Israel foi sempre um povo rebelde. Não é esse o caso de muitos crentes, que apesar de ter anos na igreja, não adiantaram nenhum passo em sua vida, não acresceram nada ao seu conhecimento de Deus, continuam zeradinhos. Muitos crentes estão zero na vida, conhecem muito pouco a Deus. Por quê? Porque não têm vivido com sabedoria. Irmãos, vocês sabem de uma coisa? Ouçam-me bem. O crente verdadeiramente tem privilégios que ninguém mais tem. Este livrinho aqui é o livro mais tremendo da terra. É o único livro que tem 3.600, quase 600 anos, e continua vivo. É o único livro que tem uma mensagem de poder capaz de transformar a nossa vida. Vocês sabem por que eu digo isso? Porque este livro mudou a minha vida. E vocês sabem, é por força deste livro que eu vivo ainda. E vou viver mais, hein, Marquinhos? Se prepara. Gente, este livro, quando lido e praticado, ele nos torna sábios e nos dá o caminho da longevidade.
A sabedoria que este livro traz nos dilata a vida, porque as palavras dele vai nos fazer viver com sensatez, com equilíbrio. Israel, se tivesse andado nos caminhos de Deus desde a saída do Egito, sem se desviar, realizando o propósito e os planos de Deus, Israel seria uma nação única na terra. Todas as nações estariam hoje bebendo de Israel, até os árabes. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque Israel nunca parou de fato para seguir o Senhor. Em terceiro lugar, vem o pecado de provocação. Diz o verso 4 que Israel provocou a ira do Senhor. Provocar a ira de Deus é uma insensatez, é uma loucura. Com frequência, o povo de Israel provocava a Deus, o tentava, o desafiava. Ali no deserto, Deus acabava de fazer um milagre e o povo já estava falando mal, já estava prevaricando contra Deus, blasfemando. Por isso diz o Salmo 78, 40, 41... Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto? O entristeceram no ermo e volviam e voltavam e tentavam o Senhor e provocavam o Santo de Israel. Israel sempre viveu numa constante provocação de Deus. Então, irmãos, não é isso que muitos cristãos fazem? Vivem provocando a Deus com um estilo de vida que não tem nada a ver com o estilo de vida de Deus. Vocês sabem, o crente deve aprender a viver para a glória de Deus. Uma boa coisa você faria se você vestisse a sua roupa, fosse para diante do aparador, do guarda-roupa com espelho de corpo todo, se olhasse bem e dissesse: Senhor, é para a tua glória. Olhe bem, onde está a sua saia? Onde está a sua blusa? Qual o tamanho dela? Corpo 48, blusa 44. Não dá. Isso não é para a glória de Deus. Se não for muito bonito, vai ser horrível, porque todo mundo vai criticar você. Os homens também. Esses homens muito musculosos, eles andam na rua assim. Oi. Por isso que a Neuza nunca me deixou ser musculoso. Sabe por que? Exibindo. Isso é estilo de exibição. Um braço dessa grossura com uma camisinha assim, bem apertadinho, mostrando todos os músculos, né? Aí não sabe quando ficar velho aquilo vai cair tudo. Horrível. Então, meus queridos, agora o quarto pecado, o que Israel fez? Cometeu o pecado de apostasia. O que é apostasia? Aqui, eles deixaram Deus, voltaram para trás, verso 4, praticaram todo tipo de religião que conheceram na terra, adoraram ídolos, eles andaram para longe de Deus. Eles se colocaram fora do plano de Deus. Alguém que apostata se coloca fora da graça de Deus. Israel havia tido Deus
como o seu Deus, mas agora afastara completamente. E ele vivia a sua própria maneira. Ele escolheu o estilo de vida que ia viver. Então, o que Israel fez em toda a sua história foi trazer a ruína para si. E, meus irmãos, este é o mesmo caminho que podemos seguir se não atentarmos para a palavra de Deus. Podemos nos chamar igreja, podemos até nos denominar corpo de Cristo, mas na realidade poderemos estar fora de todo o plano e propósito de Deus. Vocês sabem, na verdade, o mundo distanciou-se de Deus porque a igreja foi infiel em viver na dependência de Deus e em viver para a glória de Deus, viver o padrão de Deus, viver para glorificar a Deus em todo o seu estilo de vida. A igreja não tem vivido assim. Pior do que isso, o ministério não tem vivido assim. Por que Israel trilhou o caminho da ruína? Porque muitos dos seus profetas não foram fiéis, os seus sacerdotes não foram fiéis, os seus reis, em grande maioria deles, não foram fiéis. Foi um povo que teve aqui e ali líderes tremendos, mas em geral, irmãos, eles tiveram um mau testemunho dos seus líderes. E é assim na igreja: mau pastor, mal igreja. Há uma coisa que me deixa, irmãos, profundamente chocado. É um pastor que vive uma vida de indecência, de imoralidade, continuar atrás de um púlpito. Um pastor mau marido. Já vi história de pastores que batem na esposa. Já vi história de líderes péssimos, de esposas péssimas na liderança. Isso traz, irmãos, ruína para o povo de Deus. Precisamos de uma restauração, mas qual é o caminho da restauração? Perdão. Os profetas nunca deixaram o povo assim, e agora? Toda palavra profética, ela termina sempre com uma possibilidade. E qual é? Com uma possibilidade de, na ruína, o povo ser consertado. Na ruína, o povo conhecer o caminho da plenitude outra vez. Na ruína, encontrar graça suficiente para a restauração completa, para voltar a um relacionamento profundo com Deus. E o profeta Isaías não é diferente. O profeta Isaías, nesse capítulo tão triste, quando ele fala, meus amados irmãos, do verdadeiro caminho para a cura do povo, ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, discutamos este assunto, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, irmãos, o caminho de Deus é um caminho de assentar com o povo, é um caminho de se relacionar com o povo, é um caminho no qual ele dá a oportunidade de o povo escolher o arrependimento. A confissão tem o poder de trazer graça sobre nós. O arrependimento dos nossos pecados traz os recursos resultantes do perdão de Deus. Deus é um Deus perdoador. Ele quer, através do seu perdão, curar as nossas vidas, sarar-nos dos nossos desvios, dos nossos tristes pecados que nos afundam na miséria, que tira de nós a alegria de viver. Diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
O crente que vive sem força, desanimado, frustrado, ele não conhece a alegria de Deus. Precisamos voltar a ser um povo alegre, vibrante na terra. Então, irmãos, precisamos voltar a trilhar o caminho do arrependimento. Você, meu amigo, não precisa viver uma vida frustrada, desesperada. A frustração é uma angústia tremenda. Você pode ser um homem total, uma mulher total. Como nos tornamos totais? Se nós servirmos a Deus na nossa totalidade. Tudo que somos no altar, tudo que somos para a glória de Deus. Este é o tema de Isaías ao concluir a sua mensagem. E precisamos, irmãos, tomar este remédio de Deus. É interessante que Jesus se levanta e ele fala sobre a cidade de Corazim, Betsaida, Cafarnaum e Corazim, né? Corazim, ele diz, nesta mensagem ele diz, ai de ti, Betsaida, Capernaum, que eres levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Depois dessas palavras fortes, o Senhor se comove e conclui a sua mensagem dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, levando fardos pesados, e eu os darei descanso, e eu os aliviarei. Neste mesmo capítulo 11 de Mateus, quando ele acusa aquela cidade, ele sai com palavras de arrependimento. Em Mateus 23, registram as severas palavras de Cristo contra os escribas e fariseus. Publicamente ele os repreende, mas depois se comove e exclama, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Verso 37. A grande lição de Isaías, meus amados irmãos, é que Deus está interessado em nós. Ao enganador Jacó, ele vem e muda o seu nome para Israel. Ele abençoa como líder da nação de Israel. Davi, nos seus pecados constantes, Deus sempre vem a Davi e declara para ele, no seu arrependimento, que os seus pecados estão perdoados. O Sansão, Deus teve misericórdia do Sansão. O filho pródigo, que gastou todo o dinheiro do seu pai, tantos anos que o seu pai viveu amealhando as suas riquezas, e ele levou e gastou tudo num piscar de olhos. Quando ele voltou para a casa paterna, sem dizer uma palavra, Deus o perdoou. O recebeu, o pai o perdoou. E o pai é figura de Deus. Uma coisa que Deus quer fazer com cada homem, cada mulher, é mudar a sua vida. Talvez você esteja na igreja, mas não está experimentando mudança. É porque você tem guardado alguma coisa no seu coração que desagrada a Deus no seu propósito. Não continue. Busque o Senhor. Mude a sua vida. Chega diante de Deus. Diga para ele, Senhor, me perdoa. Eu quero um recomeço.
Eu quero uma nova história. Eu quero uma nova história para minha família. Eu quero uma nova história para os meus negócios. Eu quero uma nova história para o meu magistério. Eu quero uma nova história para mim como filho, como esposo, como esposa. Eu quero um novo tempo. Eu quero recomeçar. Não é? Não tem um hino que diz isso? Eu quero voltar ao primeiro amor, refazer tudo, restaurar a minha vida. Uma coisa, você pode ver uma experiência de restauração tal que tudo vai mudar, vai melhorar, seu lar vai mudar, a sua história vai mudar. E tem tanta gente precisando mudar o seu histórico pessoal. Uma vez chegou uma mocinha diante de mim e disse assim: pastor, eu estou tão frustrada na vida. Olha, os meus pais são ricos, isso foi lá em Belém. Eu sou uma moça abastada. E como o senhor pode ver, eu sou bonita. Mas a minha história é tão feia que eu não posso suportar a minha história. Olha, pastor, eu estou saindo de um processo de recuperação de uma casa que recupera drogados. Mas eu não sei se eu vou resistir. Tem um caminho? Tem. E eu comecei a trabalhar com aquela moça. Comecei a trabalhar com um rapaz. Eles não foram para uma casa ficar lá permanentemente. Não podiam também. E então, restauraram a sua vida. O Lambert, por exemplo, um drogado que se drogou tanto, mas tanto, que quando ele começou, ele era bom das vistas. O dia que ele aceitou a Jesus, o óculos dele parecia um fundo de garrafa. Ele disse: pastor, quando ele foi lá na frente, abandonei a minha família, eu estou semi-cego, abandonei meu curso de engenharia já no final, minha família é muito abastada, mas eu fiz tanta loucura que a minha família, para não sofrer, me deixou entregue à própria sorte. Mas hoje, enquanto o senhor pregava, eu vi que pode haver uma solução para mim. Eu disse: sim. E ele se arrependeu, voltou-se para Deus, investimos na vida dele, e ele recuperou a sua esposa, suas 2 filhas, e antes de 6 meses, ele estava de volta para a sua faculdade para terminar o seu curso. Vocês sabem, Deus tem um grande prazer em refazer vidas, e vidas que não valem nada, Ele torna valiosas. Eu não sei se eu me tornei valioso, mas Ele mudou a minha vida. Você quer? Vinde as águas do rio de Deus e vivereis. É interessante que uma menininha disse para o seu interlocutor que estava numa experiência de arrebatamento. Ela disse para este homem disse para ela: você é uma menina tão articulada, tão novinha, tão articulada, por quê? Ela disse: porque eu venho sempre beber deste rio. Ele disse: que rio é este? É o rio da vida. Aqui ele é muito grande, mas aqui ele está pequeno, porque o rio cresce na medida que as pessoas precisam dele. Mas eu venho sempre aqui, e todo o segredo da minha vida
é que eu permanentemente venho aqui. Eu enfrento o inferno inteiro para vir beber destas águas. E a minha vida floresce. Se você beber da água que eu lhe der, disse Jesus para quem? Para a samaritana que estava afundada na prostituição. Se você beber da água que eu lhe der, esta água fará um rio tão grande na sua vida, mudará de tal forma a sua vida, que você nunca mais virá tirar esta aguinha aqui do poço de Jacó. Você vai ter uma outra dimensão de vida. É isto que Deus quer que você tenha. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Levanta as suas duas mãos.